Nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o estudo versa sobre o capítulo de número 14, cujo título é Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Antes de iniciarmos o nosso capítulo, o nosso estudo, as reflexões da manhã, nós vamos lembrar do site disponibilizado pela Sociedade Espírita Allan Kardec, para que todos e todas possam acessar e ver ali todos os trabalhos que se desenvolvem na casa. O site, então, é www.ceacpoa.org. Adentrando neste site, vocês encontram todas as atividades que a casa nos oferece. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho. Escolhemos para o momento da preparação do próprio capítulo, nas instruções dos Espíritos, o item de número 9, cujo título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que é uma mensagem ditada por Santo Agostinho, na cidade de Paris, em 1862. Nós vamos ler apenas um parágrafo e dizemos assim a todos que possam ler na íntegra esta mensagem de Santo Agostinho. Nos diz assim este parágrafo: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses fica reservados o pranto e o gemido sem existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho final abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, por vir bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É o momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamado como um soldado que sai triunfante da retreta. Que fique para a nossa reflexão e façamos a nossa prece. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Tu que és o Criador de tudo e de todos, a justiça e a misericórdia infinita, que se patenteia através da lei da reencarnação, a possibilidade, Senhor, do refazimento, da continuidade do progresso do espírito imortal que somos, que saibamos aproveitar, sem dúvida, este momento e esta oportunidade, neste momento em que o planeta atravessa, que saibamos também reconhecer aqueles que nos possibilitaram a entrada no corpo físico, aprendendo a amar, como Jesus nos disse, a todos, inclusive aos nossos inimigos, quanto mais aqueles que nos deram a vida física. Senhor, envolve-nos a todos nós em vibrações de muita luz, que nos momentos das reflexões durante esta 1 hora, possamos estar conectados com o mundo maior, recebendo os benefícios do mais alto e vibrando por um momento de paz, de saúde e tranquilidade em todo o nosso planeta. Que assim seja. Então, para trabalhar conosco, nós temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro Marcelo Rosa, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da divulgação, do estudo e da mediunidade. Com a palavra, então, o nosso companheiro. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo,
Nós hoje estudaremos o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E que tem como itens a piedade filial. A pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A parentela corpórea e parentela espiritual. E das instruções dos Espíritos, a mensagem única e inesquecível, que fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, disse-nos nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa esse mandamento? Como podemos efetivamente aplicá-lo em nossas famílias? O que significa exatamente o conceito de família? Qual é a sua relevância? Qual é o papel que devemos protagonizar dentro da constelação familiar? Qual é a missão primeira dos pais em relação aos filhos? Quais são as nossas maiores dificuldades? Como podemos entender e viver o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe? Pensando um pouco sobre isso e para dar início ao nosso estudo de hoje, Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, não por acaso, vai localizar o capítulo 14 exatamente no intervalo do estudo da prática da caridade. Na sequência do capítulo que nos diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E antes do capítulo que diz: fora da caridade não há salvação. Deixando muito claro que a família é a nossa grande escola. É, na verdade, a universidade para os nossos sentimentos mais nobres. Para que possamos não apenas compreender, mas praticar o amor na sua excelência. Especialmente a verdadeira dimensão da caridade moral. Compartilhando com aqueles que estão mais próximos de nós a indulgência, a benevolência e a misericórdia para com tudo e para com todos. Por isso que logo no início, Kardec vai selecionar uma passagem que comparece simultaneamente em Mateus, Marcos e Lucas. Quando Jesus, respondendo aos doutores da lei, disse: sabeis os mandamentos, lembrai dos mandamentos, praticai os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não prejudicareis a ninguém. E termina dizendo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Kardec vai retirar esta máxima e nos lembrar que ela foi preconizada há mais de 4.000 anos, porque é exatamente o mandamento número 4 do Decálogo, do livro do Êxodos, onde Moisés escreveu: honrareis a vosso pai e a vossa mãe, a fim de permanecerdes, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque naquela época, falando a um povo seminômade, com quase nenhuma instrução, ele precisava oferecer recompensas materiais, tangíveis. Portanto, aquele que honrasse a família, os pais em especial, permaneceria um longo tempo na terra prometida. Mas hoje podemos espiritualizar. Equivale dizer que quando nós, em nossas vidas, honramos a figura dos nossos pais,
nós conquistaremos créditos morais, sim, para permanecermos longo tempo nas esferas superiores da espiritualidade. Exatamente na presença dos benfeitores amigos e daqueles que nos são mais caros ao coração. É a lei de compensações que se faz ao natural. Ora, mas o que significa efetivamente honrar a pai e mãe? Allan Kardec nos diz o que equivale dizer a ter atenção, obediência, respeito, consideração para com os nossos pais. Porque se não for a eles, de maneira nenhuma, nós nos encontraríamos aqui. Equivale dizer que toda a minha experiência, todas as minhas conquistas, tudo aquilo que eu já fui capaz de elaborar, de conquistar na atual existência, não seria possível se não tivera antes a aquiescência dos nossos pais em viabilizar o nosso retorno ao plano físico, a nossa reencarnação, o estágio bendito em que aqui nos encontramos. Por isso dirá com sabedoria o codificador: se os nossos pais não houvessem feito absolutamente mais nada em nosso benefício ao longo de toda a vida, o simples fato de terem permitido o nosso retorno já vai exigir de nós a nossa gratidão, o meu reconhecimento e, consequentemente, a necessidade de honrar a pai e mãe. De maneira nenhuma compete aos filhos criticar, censurar ou até mesmo condenar os pais. Não temos esse direito, não é a nossa responsabilidade. É verdade que nós estamos vivendo na Terra um momento muito grave, a grande transição planetária. Essa noite procelosa que se demora sobre todos nós. Essa hora barôntica, esse momento ciclópico em que as ansiedades estrugem, em que as paixões mais acelvajadas se levantam, em que a ignorância campeia, em que muitos mergulham na insensatez do egoísmo e do orgulho. E, consequentemente, pais existem que ainda não despertaram para o alto significado da paternidade e da maternidade consciente. Pais levianos, pais ausentes, pais castradores, pais violentos, viciados, até mesmo criminosos. No entanto, diz Allan Kardec, pais todos eles, e que merecem não apenas ser honrados, mas merecem muito mais. Se fazem credores da piedade filial, que vai além da caridade normal. Nos ensina o Espírito Miguel que a piedade é a irmã por excelência da caridade, é aquela que vem antes. Porque se eu não for tomado de piedade, se eu não for revestido desse acolhimento, desta compreensão, desse exercício de empatia, de não apenas me colocar no lugar do outro, mas reconhecer as suas verdadeiras necessidades, trabalhando para diluí-las, eu não realizarei a verdadeira caridade. A piedade filial, no entanto, ela vai muito além de dar aos pais o mínimo necessário para a sobrevivência. Não se trata de garantir apenas a alimentação, a segurança ou a medicação, eventualmente, porque as necessidades humanas, como nos ensina o sociólogo Maslow na sua famosa pirâmide, tem muitas outras dimensões. Todos nós
Temos necessidades intelecto-culturais, artísticas, filosóficas, psicológicas, emocionais e espirituais. Assim também os nossos pais, como é natural. Portanto, a piedade filial, ela se caracteriza ainda mais quando os pais estão passando por dificuldades. Quando alcançaram a idade mais longeva, quando têm determinadas deficiências físicas, mentais, espirituais, não importa. Não importa se o meu pai não é capaz de me reconhecer, não se lembra mais de mim, não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. E é isso que importa. É isso que faz a diferença. A nossa consciência, o meu dever, a minha obrigação. Não é suficiente colocar os pais numa casa geriátrica, com toda a segurança, com toda a proteção, com toda a assistência. Porque as necessidades emocionais, as necessidades afetivas não podem ser esquecidas. Nesses últimos 20 anos, pelo menos, visitando inúmeros asilos, não poucas vezes encontramos pais, e normalmente mães, de idade avançada, completamente esquecidos da sua família. Foram colocados lá e nunca mais receberam a visita dos seus filhos. Nunca mais receberam nenhuma notícia. E muitas vezes sob lágrimas, mostrando antigas fotografias, revelavam que as suas necessidades vão muito além das necessidades físicas. A ingratidão dos filhos, por isso, nos diz Allan Kardec, é uma das faltas mais graves que um espírito pode cometer aqui na Terra. E que vai trazer consequências pesadas, e que nos leva a refletir, enquanto estamos na vida física, a bênção, a oportunidade magistral, se nós ainda temos pais reencarnados, ou aqueles que se tornaram responsáveis no seu lugar. Porque a figura do pai e da mãe vai além daquele que nos concebeu, porque às vezes é o meu avô, às vezes é o meu padrinho, o meu padrasto, não importa. Que nós possamos honrar e assim aprender a amar um pouco mais, começando em nossas famílias. Mas se esse mandamento nos fala da figura dos pais, na verdade ele se refere à família como um todo. Porque nós precisamos honrar a todos os membros da constelação familiar, honrar os nossos filhos, respeitando a sua individualidade, os seus talentos, as suas necessidades, como vamos ver mais adiante, honrando também a figura dos nossos irmãos consanguíneos, honrando a minha esposa, o meu esposo. Como dirá Jesus, e está no capítulo 22 do Evangelho, não separeis o que Deus juntou. Tenhamos a maturidade de desenvolver dentro do lar um amor mais consciente, um amor maduro, um amor que possa efetivamente ombrear com aquele que está conosco. Um amor que possa acompanhar o outro a par e passo, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Porque isso é imprescindível. Mas pessoas existem que às vezes fazem um grave retrocesso. Têm um amor infantil, um amor adolescente. Abandonam a tudo e a todos, porque descobriram a sua alma gêmea. Como um amigo meu, que recentemente me disse, mas eu não posso perdê-la, Marcelo. É a minha alma gêmea. E por conta disso, esqueceu as suas obrigações, esqueceu a família, esqueceu os filhos, esqueceu de tudo. E logo mais vai esquecer também a sua alma gêmea. Porque passado um período, quando as coisas efetivamente se apresentam como são, e não como imaginamos,
a alma gêmea invariavelmente se transforma em alma gemida. E nos damos conta que não estamos do lado de uma alma gêmea, mas de uma verdadeira algema. Porque esse meu amigo descobriu a alma gêmea pela 4ª vez. Como é natural. São as nossas paixões, são as nossas ilusões, é a nossa imaturidade. Mas logo na sequência, Kardec nos traz outro recorte agora de Mateus e de Marcos. Jesus entrara na casa com os discípulos para fazer uma refeição. Estavam cansados e exaustos, mas a multidão os acompanhava a par e passo. E a uma certa altura, identificaram que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora, vieram buscá-lo, porque os irmãos em particular não podiam acompanhar a Jesus, não tinham ideia, não podiam compreender a sua missão. Imaginavam que ele havia perdido a razão. E, ao tomar conhecimento disso, Jesus olha aquela multidão expectante e diz: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Uma pergunta surpreendente, que ainda hoje nos impressiona. E diante do silêncio da multidão, ele mesmo responde dizendo: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, será que Jesus realmente disse isso? Será que foi um erro de tradução? Será que ele esqueceu o mandamento que diz honrar a pai e mãe? De maneira nenhuma. Porque em toda a sua vilegiatura física, ele nos deu inúmeras provas do respeito à família, do respeito à sua mãe em particular. Porque no momento em extremis, no madeiro infamante, quase desencarnando, ele vai olhar para a mãe e dizer: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, o discípulo amado, vai dizer: aqui está a tua mãe. Mostrando a sua preocupação com o futuro de Nossa Senhora. Então, o que será que significa essa passagem emblemática de Jesus? Emmanuel, o nobre benfeitor espiritual, na obra Caminho, Verdade e Vida, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer que existe uma diferença muito grande no conceito de família e de parentela, que de maneira nenhuma não é a mesma coisa. Família, diz Emmanuel, são aqueles espíritos com os quais nós nos identificamos profundamente. Quando há uma simpatia natural, há um sentimento de aproximação. Ali comparece uma amizade profunda e legítima. Há uma verdadeira solidariedade, um espírito de equipe, como se diz, porque eles estão ligados pelos laços profundos da afetividade, os laços do amor, que são inquebrantáveis. Nem o tempo, nem o espaço podem romper os laços do amor. Não importa onde está o ente amado, não importa se ele está trabalhando do outro lado do mundo, não importa se ele está aqui ou acolá, ou se está desencarnado, porque esses laços são indissolúveis. Eles nos acompanham, porque eles constituem a verdadeira família espiritual. Esta falange, esta pleiade de espíritos, a qual cada um de nós pertence. Porque não importa se eles estão no plano espiritual, nós nos reencontramos com eles no período do sono, o desdobramento.
eles nos intuem, eles nos auxiliam muito mais do que podemos imaginar. Porque são os laços do amor. Mas, por outro lado, a parentela, diz Emmanuel, são aqueles de nós que estamos ligados apenas pelos laços físicos. Os laços da matéria, os laços da consanguinidade, da hereditariedade, da genética. Mas que, embora tendo renascido dentro do mesmo lar, no mesmo teto, são absolutamente diferentes. Há agora uma antipatia natural, uma dificuldade de entendimento, de relacionamento, uma certa irritabilidade, um desconforto. Não nos sentimos bem, a tal ponto que, às vezes, temos mais identificação com um amigo, com um colega, do que com um membro da própria família. Porque ali comparece, ora, os laços da verdadeira família, ora, os laços da parentela. Mas Emmanuel diz que é exatamente esta a nossa lição. É exatamente esse o meu trabalho. É exatamente esse o motivo pelo qual nós reencarnamos. Qual o motivo? Transformar aqueles que hoje estão na condição de parentela na nossa futura família. Buscando exatamente esta reconciliação, esta reaproximação, esta reharmonização. Ou, em outras palavras, aprendendo dentro da escola do lar a amar um pouco mais. A amar um pouco mais aquele que está mais próximo. A amar um pouco mais aquele com o qual eu tenho mais dificuldade, não por acaso. É por isso que na obra Cartas do Coração, Emmanuel simplifica, e avançando nesse conceito, ele dirá que na família permanecem ao nosso lado aqueles que nos trazem o amor, de que tanto necessitamos. Esse amor da amizade, esse amor da solidariedade, esse amor que forma o par, o dueto, que forma verdadeiros movimentos sincrônicos, que nos vitaliza, que nos enche de esperança, de alegria, e que nós tanto necessitamos. Mas é verdade também, diz Emmanuel, que na mesma estrutura comparecem aqueles que nos trazem a dor da ingratidão, da incompreensão, a dor da traição, a dor das agressões, a dor das leviandades, das viciações, das paixões, porque oferecem exatamente esse aguilhão para despertar a nossa própria consciência. Na obra Fonte Viva, no entanto, Emmanuel sintetiza dizendo que não comparecem na parentela a casualidade. E o que significa isso? Significa que o acaso não preside a vontade de Deus. Que nada, absolutamente nada se nos acontece por acaso. Muito menos as condições mesológicas que tipificam a minha reencarnação. Não foi por acaso que foi escolhido para o meu projeto reencarnatório aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos. Não foi por acaso que aqueles espíritos reencarnaram para ficar sob a tutela de serem agora os meus filhos. Nada acontece por acaso. É verdade que nesse momento difícil em que nós vivemos na Terra, nem sempre nós teremos aqui a família que gostaríamos de ter, ou até mesmo a família que poderíamos ter, mas é fora de dúvida que cada um de nós tem aqui na Terra a família que mais necessita.
Portanto, ficar tranquilos, porque nós estamos no exato lugar em que somos mais necessários àqueles que lá estão e vice-versa. Por quê? Porque nós nos devemos uns aos outros. E porque esse é exatamente, meus irmãos, o objetivo da nossa reencarnação. Qual é o objetivo? O objetivo é produzir a harmonia para todos aqueles que estão conosco. Não harmonia para apenas um grupo, não harmonia apenas para aqueles que me amam, não harmonia apenas para aqueles com os quais eu guardo simpatia, harmonia para todos. Por quê? Porque nos ensinam os benfeitores que o nosso próximo somos nós mesmos. Em uma outra dimensão emocional ou circunstancial. E o que significa isso? Significa que todos aqueles que estão conosco, na família, na sociedade, às vezes na figura daquele chefe difícil, daquele colega pusilânime, venal, daquele vizinho intratável, todos eles funcionam psicologicamente como um espelhamento das minhas próprias necessidades. Para que eu possa lembrar dos meus deveres, das minhas obrigações, que talvez tenham sido esquecidos. Isso nos leva a uma outra pergunta fundamental. O que é exatamente a simpatia e a antipatia? Porque pessoas me dizem, mas Marcelo, tudo isso é bonito, mas é impossível. Porque diante de tal pessoa, eu sinto uma antipatia insuportável. Não há nada que eu possa fazer. Será? Emmanuel, exatamente na sua obra clássica, O Consolador, ele vai responder o conceito de simpatia e de antipatia. E ele diz que é de natureza espiritual. Porque fala do meu caráter, das minhas marcas mais profundas, da minha verdadeira natureza, que às vezes está esquecida, é verdade, mas que comparece nos porões do meu inconsciente. Porque às vezes nós somos apresentados a uma pessoa que está com uma apresentação desagradável, algo desleixada, que não traz muitas boas recomendações, e mesmo assim, nos sentimos envolvidos por uma simpatia surpreendente, nos sentimos à vontade, abrimos o coração, como se diz, como se estivéssemos conversando com uma pessoa conhecida de larga data, o que na verdade é realmente o que acontece. Mas numa outra circunstância, somos apresentados a alguém muito bem trajado, muito bem vestido, que traz uma grande reputação na sociedade, e mesmo assim, ficamos algo desconfortáveis. Sentimos uma antipatia, como se uma corrente de adrenalina percorresse nosso organismo e nos colocasse na defensiva. Ficamos contando os segundos para nos afastar. É a antipatia. Emmanuel diz que são as nossas lembranças que vêm a fluxo do nosso passado espiritual. Allan Kardec, no capítulo 14 da obra A Gênese, no extraordinário estudo dos fluidos, ele vai dizer que isso é perfeitamente natural. Porque os fluidos da simpatia são fluidos balsamizantes, harmônicos, profundamente agradáveis, que nos vitalizam e que exercem uma ação positiva. Por isso que, quando estamos diante de uma pessoa querida, esquecemos do tempo, esquecemos de tudo. Mas, quando estamos diante de uma pessoa que eventualmente me prejudicou, que me malsinou, ou que eu próprio
de alguma forma prejudiquei no passado, dá-se o contrário. Os fluidos se repelem, há uma repulsão, há um sentimento profundamente desarmonizante, desagradável, que às vezes nos ensina os benfeitores. Só pode ser superado pela força da oração, para que a gente possa, através da prece, elevar o nosso padrão vibratório, criar uma espécie de resiliência, uma imunidade para não ser contaminado por esses fluidos atávicos que ainda se demoram no nosso inconsciente. No entanto, diz Emmanuel, por mais justificável que seja aquela antipatia, por mais profunda que ela seja, ela precisa morrer. Ela precisa desaparecer. O nosso objetivo na Terra é exatamente transformar a antipatia em simpatia, especialmente dentro das nossas famílias. Na figura daquele filho ingrato e atrevido, naquele filho rebelde, naquele filho viciado, que é a minha lição, naquele pai difícil e castrador que já nos referimos, naquela companheira, naquele companheiro leviano, distraído, naquele irmão com o qual nós temos profunda dificuldade de relacionamento, porque ele oferece a lição da reconciliação. E disse-nos Jesus: reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário. Porque esse é o objetivo da família, meus irmãos. Oportunamente, na questão 775 do Livro dos Espíritos, indaga o codificador: qual seria a consequência para a sociedade do relaxamento dos laços de família? O que será que aconteceria com a sociedade se a família perdesse o seu protagonismo? Se ela deixasse de ser como é, a coluna mestre do próprio edifício social? E os benfeitores respondem dizendo: isso seria uma recrudescência do egoísmo. Seria um grave retrocesso, um extraordinário prejuízo, porque nós voltaríamos àquela perspectiva do eu e do eu. Uma visão utilitarista, materialista e enlouquecida da vida. Jamais se preocupando com a harmonia dos outros, porque os outros são os outros na perspectiva egoísta. O egoísta é aquele que é incapaz de ver o outro. Ele se aproxima do outro mais para se ver do que ver o outro, porque quase não vê o outro. Ou quando vê, na melhor das hipóteses, ele o vê de uma maneira desproporcional. Porque ele está sempre se privilegiando em relação ao outro. A primeira prioridade sou eu, a segunda, a terceira, a quarta será você. Quando eu me lembrar, quando eu tiver tempo, o que pode ser que nunca vá acontecer. É um amor infantil. É exatamente a marca da sociedade moderna. Que através dessa loucura, acreditando que pode bastar-se por si mesmo, que pode triunfar, caminhando a cavaleiro sobre tudo e sobre todos, que hoje campeia a depressão e a solidão em todo o orbe da Terra. Porque nós esquecemos da necessidade da solidariedade e da afetividade. Mas, na sequência, nós temos a mensagem extraordinária de Santo Agostinho Espírito. O célebre bispo de Hipona, um filósofo que já no século V era um filósofo extraordinário, um dos pais da igreja. Uma mensagem que merece ser lida e relida inúmeras vezes. Ali ele nos lembra novamente do conceito da família e da parentela. Como, aliás, diz Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, que existem dois tipos de família na Terra: as famílias bênção e as famílias expiação.
As famílias bênção, ela diz, é aquela formada exclusivamente por membros que se amam, a verdadeira família espiritual, que é uma raridade. As famílias expiação é a quase totalidade, porque é exatamente aquelas em que se mesclam a família e a parentela para os nossos reajustamentos. Mas nesta mensagem, Santo Agostinho vai dizer que a maior dificuldade moral que nós enfrentamos aqui é a ingratidão dos entes queridos. Por isso nos disse Jesus com sabedoria, não basta perdoar 7 vezes, é necessário perdoar 70 vezes 7 vezes, tantas vezes quanto sejam necessárias. Porque é muito fácil perdoar um estranho, um desconhecido, alguém que cruzou a minha frente, passando o sinal vermelho na rua. Mas, quando essas flechas morais envenenadas são direcionadas ao nosso coração por aqueles que nós amamos, elas podem acarretar um prejuízo infinitamente maior. Porque penetram profundamente os nossos sentimentos mais nobres, especialmente a ingratidão dos filhos. Portanto, meus irmãos, é necessário dar-se conta que esses filhos rebeldes estão comparecendo ao meu lado para poder fixar no ádito dos nossos corações as lições que ontem nós esquecemos. Não foi o acaso que provocou esta rebeldia, não foi um acidente que permitiu que ele reencarnasse sob a minha tutela. Foi a misericórdia de Deus, que está oferecendo uma nova oportunidade para a nossa reconciliação. Mas Santo Agostinho vai além, porque ele diz também que os pais e as mães, eles precisam se comportar como faz o bom jardineiro. Ora, mas o que faz o bom jardineiro? O bom jardineiro, diz Santo Agostinho, é aquele que vela permanentemente pelas suas plantinhas, diariamente. Não importa se está chovendo ou se tem muito sol, se é inverno ou se é verão, ele se faz presente, garantindo os nutrientes, garantindo as condições para o máximo desenvolvimento, vigiando, atento, retirando as ervas daninhas, tão logo se insinuem, para que não cresçam, para que não acabem sufocando e comprometendo o crescimento da plantinha. As ervas daninhas dos vícios morais. Ora, para que eu possa realizar essa missão, fica óbvio que eu preciso estar presente na vida dos meus filhos. Isso nos faz lembrar a questão 208 do Livro dos Espíritos, quando oportunamente indagou o codificador. Nenhuma influência exercem o espírito dos pais sobre os filhos depois do nascimento desses. Porque se os nossos filhos são também espíritos imortais, se também eles trazem a sua específica bagagem das romagens anteriores, será que em nome do livre-arbítrio eu devo conceder aos filhos total liberdade para fazerem o que quiserem, do jeito que quiserem? E os benfeitores respondem dizendo, não. Absolutamente não. Ao contrário, eles dizem. Bem grande influência exercem, sim, o espírito dos pais sobre os filhos, se estiverem conscientes. Porque já o dissemos, os espíritos precisam contribuir para o progresso uns dos outros, a lei de sociedade. E o espírito dos pais tem como missão desenvolver o dos seus filhos através da educação. Da educação. Constitui isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se a esquecerem, se a deixarem para trás. A educação dos filhos. Equivale dizer
que a instrução acadêmica, a instrução profissional, que é tão importante, que é tão valorizada no mundo atual, não é suficiente. Porque antes deve comparecer a educação. E a educação, ela é intransferível, porque ela é uma responsabilidade inerente e imanente dos pais em relação aos filhos. Não há como esquecer isso. Ora, isso nos leva a uma pergunta: mas o que é educar? Educar é criar hábitos. A boa educação é aquela que cria bons hábitos. A má educação é aquela que permite que os maus hábitos permaneçam sem serem educados. A boa educação nos ensina, por exemplo, a usar aquelas 3 palavrinhas mágicas: obrigado, por favor, com licença. É a boa educação que nos ensina como sentar-se à mesa, como fazer as refeições. A não levar o celular para a mesa, por exemplo, para que a família tenha um momento a sós, para que possa haver esta comunhão, esta aproximação vitalizante. A boa educação é aquela que nos ensina a necessidade das leituras edificantes. Porque se eu preciso cuidar de selecionar os alimentos para o corpo físico, eu também preciso aprender a selecionar as ideias para o espírito que somos. A boa educação, por exemplo, é aquela que nos ensina a necessidade da oração, o seu significado, a sua urgência, a sua relevância, mostrando que não é apenas uma questão mística, é uma questão prática. A oração individual, ao acordar, antes de dormir, antes de iniciar alguma atividade, e especialmente a oração coletiva, o culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, convidando a todos de maneira fraternal, sem fazer censuras, sem fazer condenações, mas beneficiando-se da visita dos amigos benfeitores para a harmonização da psicosfera doméstica, luarizando os corações que ali estamos. Mas a pergunta que fica é: quando que devemos iniciar a educação dos nossos filhos? Certa feita, uma jovem mãe fez essa pergunta exatamente à célebre Maria Montessori, a educadora, a criadora das casas de Bambini, em Roma, Itália. E Maria Montessori olhou para aquela jovem mãe e perguntou: mas quantos anos você tem? Ora, eu tenho 23 anos, ela disse. Então, você deveria ter começado a educação do seu filhinho há 23 anos atrás. Ora, mas o que significa isso? Significa que educar é também educar-se. Porque ninguém pode educar a outrem se não tiver antes educado a si mesmo. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Porque muito mais importante do que as nossas palavras, do que os meus conceitos, do que a minha retórica, são os meus exemplos, são as minhas ações, que vão impressionar, sim, profundamente as chamadas células espelho no cérebro infantil, que ainda está em desenvolvimento, que está em pareamento psíquico, como se diz. São as imagens das ações dos pais. São essas que ficam. São essas que são gravadas profundamente, as positivas e as negativas. Basta recordar a nossa infância e ver como isso é verdade. Porque se não fora isso, como poderia o pai ensinar ao filho a excelência das virtudes? Uma baga de cigarro entre os dedos e um copo de bebida na outra mão. É impossível. A imagem vai produzir uma dissonância cognitiva e a imagem é que vai ficar gravada, produzindo o espelhamento,
a reprodução daquele vício. Como poderia a mãe educar a sua filha para ter uma vida mais simples, de desapego, de menos consumismo, quando ela chega do shopping center, abarrotada de sacolas, de coisas absolutamente supérfluas? Como poderei educar o meu filho, que ele precisa, sim, respeitar as leis de Deus, que ele precisa respeitar a lei de justiça, de amor e de caridade, que ninguém vê, porque está gravada no coração. Quando eu não sou capaz ainda de respeitar a lei dos homens, porque eu passo o sinal vermelho, eu jogo o lixo na rua, eu não respeito o limite da velocidade, eu fico agora colecionando notas frias para fraudar o imposto de renda, esquecendo talvez que se nós queremos prêmios no céu, eu preciso antes cumprir os deveres da terra. A exemplificação nos leva naturalmente a um exercício de autoconhecimento, de autorreflexão, de autoamadurecimento, para que eu possa vigiar um pouco mais, não apenas o comportamento do outro, mas o meu próprio comportamento. A minha própria linguagem, as minhas expressões, para que eu possa, em me transformando, transformar aqueles que estão ao meu lado, não por acaso. Mas no mundo em que hoje nós vivemos, que preconiza tanta liberdade, que preconiza a liberdade para tudo e para todos, talvez um dos maiores desafios da educação dos filhos seja exatamente estabelecer limites, que é algo fundamental. Quais são os meus limites? Quem nessa casa pode dizer quem são os meus limites? Pede a criança ou o adolescente. Quais são os meus limites? Para que os limites sejam estabelecidos, os pais precisam se conscientizar que, embora eles sejam amigos dos filhos, eles são, antes de ser amigos, eles são os pais. E a missão do pai e da mãe é a educação moral. É impossível construir a educação sem estabelecer limites. E para estabelecer limites, se eu disse não no início, eu preciso dizer não até o fim. Eu não posso mudar. O filho chega em casa e diz: pai, eu quero ir na festa hoje à noite. Não, não vai. Você tem prova amanhã, tem que estudar, tem que acordar cedo. Não, mas todo mundo vai, eu também quero ir. Já disse que não vai. Não, mas eles vão me pegar em casa, vão me trazer. Ah, vai logo e para de me incomodar. Estamos ensinando ao filho que não apenas ele não tem limites, mas é ele que estabelece o controle da casa. É uma inversão de papéis. É uma inversão da autoridade. Se eu disse não no início, deve ser não até o fim. Eu já disse que é não e terminamos. Ah, mas eu te odeio. Mas eu te amo, mas você não vai na festa. Mas eu te odeio muito, mas você vai dormir me odiando, mas você não vai na festa. E se um disse não, os dois precisam dizer não. Para que haja uma homogeneidade, para que a criança efetivamente possa aprender quais são os meus limites. Algumas semanas atrás, caminhando por um shopping aqui da cidade, vimos uma mãe com um filho que devia ter no máximo 8 anos. E o filho vociferava, agredia, chutava a mãe, dizia palavrões, devia ter no máximo 8 anos. E a mãe mais preocupada com o que as pessoas estavam pensando do que com a educação do filho. Então, a certa altura, ela disse: não, mas então vamos naquela lanchonete que você gosta, fazer aquele lanchinho
E daí ele parou. E eles foram para a lanchonete. Além de não estabelecer os limites, ela está premiando a rebeldia do filho. Quando uma criança, num shopping, atira-se no chão, começa a gritar e berrar, porque quer ganhar aquele presente, aquele brinquedo que está na vitrine da loja, embora não seja seu aniversário, não seja Natal. Ela simplesmente quer porque quer. E os pais, tímidos, inconscientes, preocupados que alguém vai filmar, vai colocar nas redes sociais, o que vão pensar, acaba cedendo e comprando o brinquedo. Esta criança, amanhã ou depois, ao tornar-se um adulto, vai ser uma pessoa pusilânime e venal, que vai ter muitas dificuldades para lidar com as negativas do mundo, e o mundo está cheio de negativas. Vai ser uma pessoa inconstante, uma pessoa tíbia moralmente, que não vai desenvolver as resiliências para os enfrentamentos da vida. A sociedade que todos nós desejamos, a sociedade mais equânime, uma sociedade mais solidária, começa necessariamente em nossos lares, em nossas famílias, nas nossas relações. Santo Agostinho nos diz: a missão dos pais não é tão difícil como parece. Basta, muitas vezes, apenas a boa vontade. Dar-se conta que nós temos ferramentas extraordinárias. E como ele mesmo diz, Deus não coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Diante das dificuldades no lar, que muitas vezes nos surpreendem, que parecem estar além das nossas forças, lembremos, como mensagem final, o que dizem os benfeitores, que a verdadeira caridade, meus irmãos, não é aquela que nós realizamos quando tudo está bem, obrigado, quando tudo está tranquilo, quando tudo está pacificado, porque isso não é caridade. Isso é um ato de filantropia, na melhor das hipóteses, um ato de humanitarismo. A verdadeira caridade é aquela que exige sacrifício, que vai exigir renúncia e abnegação. É aquela que será realizada muitas vezes, não apenas com suor, mas com lágrimas ardentes. Mas é esta caridade que transforma os corações. É esta caridade que vai transformar as antipatias em simpatias. É esta caridade que vai nos transformar e vai nos ensinar a aprender a amar um pouco mais. Para que, lembrando disso, para que realizando isso, possamos, a pouco e pouco, silenciosamente, timidamente que seja, construir a nossa própria felicidade. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos, só podemos então dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade da plenitude da felicidade. Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. Agradecidos somos do Pai, agradecidos por esse irmão querido, te pedimos a tua bênção para a nossa semana. Abençoa todos os pais e todos os filhos. Permaneçamos todos em paz. Que assim seja.